Você sabia que deixar sua conta lá na sua corretora, no seu banco zerada, pode ser perigoso? Para você que já investe ou quer investir, começar a investir no Tesouro Direto, é uma novidade que pode mudar toda a sua experiência como investidor. Sabe aquela taxa de custódia que é cobrada 2 vezes por ano? É uma taxa de custódia de 0,2% que é cobrada semestralmente? Uma no começo de janeiro e uma lá em meados do ano? Isso mudou totalmente. Antes você tinha que ter um dinheiro parado na conta para que esse pagamento fosse feito. Calma que eu já te explico. Quer saber como essas novas regras de 2025 facilitam a vida do investidor do Tesouro? Chega aí. Foi o Cassie Silber que me mandou. Eu queria saber se deixar a conta corrente zerada pode gerar despesas, tipo investir em CDB, mas deixei a conta zerada. Tudo bem. Você perguntou de CDB e eu tô respondendo de Tesouro. Porque para CDB não tem cobrança de taxa de custódia. Então você investiu no CDB, pode deixar sua conta zerada, porque não vai haver nenhuma cobrança e uma coisa não impacta na outra. Não tem problema. O lance é que quem sempre investiu em Tesouro, chegava comecinho de janeiro, chegava lá no meio do ano, ficava apavorado porque aparecia um débito na sua conta corrente, seja a conta do banco que você investia no Tesouro, seja a conta da corretora, porque saía lá do saldo do dinheiro parado essa cobrança da taxa de custódia referente, equivalente a 0,1% no começo do ano, 0,1% no meio do ano, do total que você tinha investido no Tesouro. Acabou essa cobrança no Tesouro. Quer dizer, não acabou, mas ela não vai mais ser cobrada 2 vezes por ano. E, cara, isso fica maravilhoso por trocentos motivos. Primeiro que ela só vai ser cobrada em 3 situações. Quando chega no fim do vencimento, naturalmente a grana é como se houvesse um resgate, né? Chegou na data de vencimento, toda a sua grana é devolvida acrescida da rentabilidade e nessa hora se calcula a taxa de custódia equivalente a 0,2% ao ano. Ah, César, mas não é a mesma coisa que cobrar 2 vezes por ano se cobra a mesma quantidade lá no final? Não é não, e eu já vou te explicar. Mas também essa taxa de custódia pode ser cobrada em outro momento, se você fizer o resgate antecipado, que é a mesma coisa de ficar no vencimento, mas aí a decisão é sua de resgatar antecipadamente. E aí, mais uma vez, é cobrado o equivalente a 0,2% ao ano, só que só no momento do resgate antecipado, ou no caso do Tesouro Direto com juros de pagamentos semestrais, sabe? 2 vezes por ano você recebe. Aí nessa hora também é cobrada essa taxa de custódia, mas tirando essas 3 situações, não tem mais o pagamento obrigatório de taxa de custódia enquanto você está investindo e não aconteceu. Pagamento de cupons semestrais, não aconteceu resgate antecipado e nem chegou no vencimento. Olha como é que é doido trabalhar aqui e morar no meio do mato. Olha o tanto de macaquinho. Para fazer um paralelo, o imposto de renda ele já era cobrado nesse formato, né? Você não paga 2 vezes por ano o imposto de renda no Tesouro Direto, é só no momento do vencimento do resgate antecipado ou no pagamento de cupons semestrais do Tesouro com pagamentos semestrais. Isso dá um incentivo a você deixar a grana mais tempo investida, porque o imposto não pago, ele entra na base rentabilizável, fazendo com que os juros compostos, juros sobre juros, tornem o crescimento do seu dinheiro cada vez mais acelerado. Você concorda que se você pagar 2 vezes por ano a taxa de custódia, o seu total investido vai ser menor do que se você fosse pagar só lá no fim, pelo menos naquele semestre, não ia ter aquela mordidinha da taxa de custódia e todo esse dinheiro sem a cobrança da taxa de custódia se torna um pouquinho maior e a rentabilidade é sobre o valor total ali aplicado, sem descontar a taxa de custódia. Então isso favorece 2 coisas, que você não se preocupe com o pagamento de taxas de custódia 2 vezes por ano e seu dinheiro crescendo cada vez mais rápido. É simplicidade e maior rentabilidade. Eu adorei isso. Essa pergunta aqui, ó, você realmente acha que viver sem carro é viável para todo mundo? Não acho, mas antes deixa eu me apresentar para quem tá chegando por aqui. Eu sou o Cezito Sperandio, esse é o Economy, que é a tradução da economia dos investimentos. Aqui eu falo de liberdade financeira e vida simples, um vídeo todo dia, desde quando eu saí de São Paulo, vendi minha SUV, abandonei a Faria Lima, aquela loucura, e vim de Uninho 94 levar uma vida mais simples na Bahia. Quer acompanhar? Clica aqui embaixo e se inscreve, você não vai perder nenhum conteúdo novo. É pra todo mundo não ter carro? Cara, eu acho que depende do seu estilo de vida e da infraestrutura, das facilidades de onde você mora. Sem dúvidas, deixar de ter carro, como eu deixei de ter por muitos anos, desde que eu vendi minha SUV, eu passei um período de longos anos sem carro, gera uma economia enorme e menos dor de cabeça, né? Carro dá manutenção e é um saco, na minha opinião, cuidar de manutenção. E essas manutenções são caras pra caramba, né? Qualquer pecinha quebrada é 1.000 conto, 800 pau hoje em qualquer oficina. Seguro obrigatório, lembrar de pagar o seguro do seu carro e renovar e pesquisar seguros alternativos que não estejam o olho da cara como tá ultimamente. Pagar IPVA, seu licenciamento. Hoje em dia, por exemplo, eu moro numa região que não tem ônibus público. Uma região rural, com rua de terra, é muito mais cômodo eu ter um carrinho pra ir daqui e ali.
é mais gasto do que se eu não tivesse? Não tenho a menor dúvida. Mas isso tem que ser levado em consideração e ter a realidade de outras pessoas, né? Ah, eu tenho um filho e esse filho, sei lá, costuma ficar doente e precisa ir muito ao hospital com uma certa urgência por conta de uma condição dele. Poxa, é claro que nessa situação o peso que você vai dar por ter um veículo próprio se torna muito maior do que o peso dos custos desse veículo próprio. Mesmo aqui em Itacaré, que eu moro numa região afastada, dá pra se pensar em outras coisas se a intenção é levar uma vida mais simples e, de fato, fazer esse sacrifício, entre aspas, pra economizar. Esses dias eu fui num show na cidade vizinha, meu carro quebrou, eu voltei de carona com uma facilidade, mas essa facilidade só existe em regiões como essa, em que é muito seguro andar por aqui. Eu não acho que todo mundo tem que fazer como eu, que tem um Uninho 94, mas você viveria sem carro ou com um carro muito mais velhinho que tem uma manutenção bem mais barata? Deixa a sua opinião nos comentários aqui embaixo. Os investimentos no tesouro pré-fixado são arriscados se a Selic continuar subindo? Sim e não, né? Se você ficar até o fim do vencimento, a rentabilidade que você contratou vai ser aquela que vai ser paga na vírgula. Você consegue calcular certinho quanto você vai receber se você ficar até o fim do vencimento. Agora, se você está pensando em resgatar antes do fim do vencimento, você está sujeito à marcação a mercado. Claro que se os juros, as rentabilidades dos títulos pré-fixados continuarem subindo, seja por conta de loucura na conjuntura doméstica, o governo não resolvendo a questão dos gastos públicos, você vai ver na tela prejuízo por conta da marcação a mercado negativa. Se você quer vender antes ou precisa vender antes, então sim, é um risco maior você investir em tesouro pré-fixado com a tendência dos juros continuarem subindo. O lance é que se você quer ser mais prudente, você pode pensar em fazer a marcação a mercado, ou seja, resgatar antes do prazo com vistas a ter um lucro maior do que o contratado na hora da sua aplicação. Só que eu recomendo firmemente você fazer isso, podendo se dar ao luxo de ficar até o fim do vencimento, caso tenha marcação a mercado negativo, porque a marcação a mercado negativa só acontece se você resgatar antes do prazo. Você não tendo necessidade de usar a grana antes, você dorme mais tranquilo, mesmo que apareça um preju virtual na tela. Via de regra, você vai ver vários analistas financeiros falando que investir em pré-fixado é bom quando você tem a perspectiva de que em algum momento não tão distante, os juros comecem a cair, porque você vai garantir uma rentabilidade mais alta e a possibilidade de fazer uma marcação a mercado, um lucro maior do que o esperado. Quem entender esse lance de marcação a mercado, no início do ano, eu recebi 80 mil reais de pagamentos que estavam mais acumulados de clientes que acabaram atrasando um pouquinho os pagamentos, e eu pude investir tudo isso no Tesouro Direto. Tá me dando prejuízo até agora, né? Prejuízo ainda não é porque eu ainda não resgatei e realizei esse prejuízo. Mas tá dando essa rentabilidade negativa porque eu investi no momento que as rentabilidades já estavam altas no Tesouro Direto, só que elas subiram ainda mais. Como isso tá tudo sob controle, eu tenho perspectiva de fazer marcação a mercado positivo em até um ano, e isso pelos meus cálculos que eu mostrei nesse vídeo aqui em cima, e o link tá aqui, também aqui na descrição, pode chegar a um retorno de 60% em um ano. Vale a pena você assistir esse vídeo pra você entender essa lógica. Cezita, como você equilibra o trabalho com tempo para relaxar e curtir Itacaré? Eu ainda mantenho rotinas relativamente fixas, né? Eu tenho meus horários para praticamente todas as coisas. Não é todo dia que eu sei exatamente o que eu vou fazer, porque às vezes o mar tá bom, resolvi surfar. Mas via de regra, eu reservo até as 10 da manhã para eu cuidar de mim. Então é meu momento de alongar, fazer atividade física, tomar um café da manhã com calma, fazer uma leitura que não tem a ver exatamente com finanças para eu mudar um pouquinho o repertório, né? E daí em diante eu começo a trabalhar na minha janela, entre aspas, de escritório. Eu me dou a permissão de eventualmente, pô, não tô tão legal, tô meio resfriado, de não trabalhar porque eu tenho essa liberdade. Mas eu busco manter uma rotina bem disciplinadinha, porque pra mim, pessoalmente, funciona super bem. Normalmente, a minha ansiedade com tudo que eu tenho pra fazer pela frente, às vezes me trava. Eu aprendi o que parece óbvio aos ouvidos, mas na prática nem sempre é tão simples assim. Vai lá e faz! Hoje eu tenho que gravar uma porrada de vídeo e eu começo a tender a procrastinar, porque eu sei que é muita coisa pra fazer. Só que se eu meter a mão na massa e fizer, essa sensação vai diminuindo, diminuindo. Chega na metade do dia que eu já fiz tudo, eu falo, meu Deus, era só ter feito que eu não ia terminar o dia agoniado por ficar procrastinando aquele negócio que eu tinha que fazer e não tinha como fugir. É meio óbvio, mas quando eu passei a entender isso e executar, o óbvio se tornou é verdade mesmo, né? E eu também aprendi a fazer pausas no meio do dia. Então eu tenho um vídeo pra gravar, em vez de eu seguir uma martelada, ó, gravo um, gravo dois, gravo três, eu gravo um, faço uma pausinha de uma besteira aqui, vou comer um negócio, faço um xixi no mato, porque aqui eu posso fazer xixi no mato, pego meu Instagram, dou uma sapeada, perco ali 10 minutos, perco entre aspas, e volto pra próxima
tarefa, porque tem até alguns estudos que mostram que a gente não consegue se manter tão focado por muito mais que 1 hora. Então eu quebro em tarefas um pouquinho menores e me dou esse luxo de dar uma distraída nesse meio tempo. Outra coisa que eu faço é antecipar muito meu trabalho. Eu peguei uns 2, 3 meses de trabalhar bastante e eu criei o que no mundo da criação de conteúdo, de edição de vídeo, é fazer gaveta. Eu tenho um vídeo gravado para 2 meses, tanto pro YouTube como pro Instagram. Então, se acontece qualquer coisa, tem um imprevisto, cai energia e eu já cheguei a ficar 5 dias sem luz aqui, surge uma viagem de um cliente, eu posso tirar sem problema, porque eu tenho um trabalho super adiantado. Então, é assim mais ou menos que eu uno o equilíbrio entre trabalho, e hoje tá bem mais puxado porque eu não tenho mais a minha antiga sócia pra me ajudar, e lazer aproveitando esse país aqui, né, bicho? Quero ver o like aqui de quem tem vontade de conhecer Itacaré de tanto que eu falo. Cezito, ouvi falar, me ofereceram fundos DI para investir para reserva de emergência. Vale a pena investir nesse tipo de coisa? Cara, até vale. Os investimentos que servem para reserva de emergência são tão básicos que, assim, é uma comodidade investir em fundos de investimentos DI com liquidez diária, etc. Até, mas por que não fazer esse pequeno esforço de entender essa coisa tão elementar do mundo dos investimentos que serve para reserva de emergência, que é Tesouro Selic, CDB de liquidez diária ou CDB de liquidez imediata que renda 100% do CDI ou mais? Eu posso te ajudar com isso, tirando dúvidas como eu tiro aqui e tiro lá no Instagram. Eu acho que esse esforço inicial é muito gratificante, porque é o pontapé de partida para você começar a entender sem pressa os outros investimentos que são um pouquinho mais avançados daí em diante. Sem contar que fundos de investimentos, quaisquer que forem, eles têm taxa de administração. Então a rentabilidade desses fundos daí, elas têm que ser um pouquinho maior do que a do Tesouro Selic, para depois que descontar a taxa de administração ser no mínimo equivalente para empatar com a rentabilidade de um Tesouro Selic, um CDB 100% CDI da vida. Ao mesmo tempo, sendo um investimento tão básico, a taxa de administração de um fundo desse tem que ser muito próxima de zero, né? Porque não faz sentido a galera cobrar caro uma taxa de administração alta para um investimento tão simples como esse. Só que ainda existe fundo que cobra caro para um negócio tão básico, então fique atento. Ó, dica para você que quer investir na reserva de emergência. Antigamente eu até falava que você podia investir 100% no Tesouro Selic. Hoje em dia eu já penso 2 vezes, porque a galera do Tesouro, os servidores públicos, estão entrando em greve. Não tem dia que você quer solicitar o resgate, quer fazer um investimento adicional na sua reserva de emergência, e o site do Tesouro impossibilita esse investimento devido a essa greve. Dado isso, hoje eu já tô recomendando que você pode ainda deixar boa parte da sua reserva de emergência no Tesouro Selic, mas eu diria para deixar uma outra parcela, mesmo que um pouquinho menor, em CDBs de liquidez imediata, que vai permitir você resgatar essa grana final de semana, feriado, madrugada, para você pagar pro seu boleto, fazer seu Pix, pagar o dinheiro da avó, da marmitinha. Faça isso. Diquinha de ouro. Praticamente agora você acabou de eliminar a necessidade de investir em fundo DI para reserva de emergência. Para 2025 tem uma discussão se investir em Tesouro Selic ou CDBs pode ser um erro para esse ano de 2025. Eu falei quais são as pegadinhas e mostrei qual que é o melhor investimento para sua reserva de emergência nesse ano, nesse vídeo aqui em cima. Aqui embaixo eu mostrei as 3 melhores opções para reserva de emergência e quanto rende cada uma. Tesouro Selic para quem quer segurança máxima, CDB de liquidez diária que pode chegar a render até 110% do CDI e o fundo nu de liquidez imediata. Dá uma olhada aqui. Lembrou do like? Clica na bolinha e se inscreve.